Fala galera, bem-vindos ao Aquele Nerd Podcast. E eu joguei o lançamento Overwatch 3. Que isso? Fala galera, aqui é o Pedro e não se desculpe, seja melhor. Olha aí, essa frase combina com o Pedro nesse programa hoje, tá? Combina com a minha também. Fala galera, aqui é o Vandriati. E esse mês eu joguei mais que o Pedro. Olha aí, não é muito difícil. Fazer uma enquete aí, cara, não sei não, hein? Eu acho que eu vou perder em todas. Ai, cacete. Bom, galera, hoje voltamos com o nosso programa Checkpoint, um pouquinho atrasado aí, atrasamos uma semaninha aí, mas estamos na área. O que é o Checkpoint, pra quem não sabe? A gente fala sobre os jogos que jogamos no último mês, tudo que testamos, tudo que zeramos, desde PC, Nintendo, PlayStation, Xbox, jogo antigo ou jogo novo também, tanto faz, né, Gil? Pode ser qualquer coisa aqui. Qualquer coisa. E a gente traz aqui a indicação pra vocês. Se for ruim, a gente vai falar que é ruim, se for bom, a gente vai falar que é bom, tá? Não tem muitos lançamentos, eu até joguei uns lançamentos aqui que eu vou trazer pra vocês aqui, mas tem muito jogo interessante, né, Gil? Mas, Gil, antes, o que as pessoas devem fazer? As pessoas precisam dar aquela moral, aquele suporte pro canal. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho sempre, né, de coração aberto, porque a gente ama esse universo nerd dos jogos, das séries, dos filmes, e a gente faz por vocação. Então, estamos aqui no Spotify, estamos nos agregadores, e a gente também está no YouTube. Então, vai lá, vê o nosso conteúdo, se inscreve, comenta, dá aquela moral pra gente continuar trabalhando aqui e entregando esse trabalho pra vocês. É isso, sigam nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição pra facilitar. Agora, Pedro... Roda a vinheta, garoto. Boy. Boy. Fica aí, motherfucker. Eu acho que vocês ainda não estão preparados pra isso. Mas os seus filhos vão adorar. Oi, eu sou o Goku. É assim que se consegue vencer. Garoto. Eu sou o Jedi. Sig Parvis Magna. Francis Drake. O Wolverine. Outra dimensão. Eu sou o X-Men. Hello guys from Aquele Nerd Podcast. This is Hugh Jackman, the Wolverine. Welcome everyone. Faça os tiros valerem a pena. Ih, rapaz. Bom, galera, vamos lá, vamos falar aqui sobre os jogos que jogamos, né, no nosso programinha mensal. Pra quem não sabe, o Checkpoint aí é um programa mensal, vão lá ouvir as outras edições, tem muita coisa bacana que a gente indicou lá. Mas, ó, esse mês eu resolvi jogar um jogo aí que já lançou faz algum tempo já, só que ele teve um update esse ano muito interessante que me chamou muito a atenção, que foi o Avatar Frontiers of Pandora. É um jogo que eu tava de olho nele, eu joguei uma demo dele lá atrás, quando ele lançou, só que não me pegou muito. Eu falei, não sei se eu curti muito, eu tô meio cansado de jogo de primeira pessoa e tal. E aí a Ubisoft foi lá e eles fizeram uma versão em terceira pessoa do jogo, então... Você pode jogar o jogo inteiro em terceira pessoa, tem animações, não é aquele terceira pessoa meio Bethesda, sabe, Gil? Que é um modo daquela engine que os caras colocam, mas ele não é feito em terceira pessoa, ele é feito mais pra ficar em primeira, né? Só que aqui no Avatar, cara, eles fizeram um negócio tão legal, cara, que fica parecendo um Uncharted de Avatar o negócio, de tão maneiro que fica o negócio. Uma coisa que eu percebi muito na hora que eu tava jogando foi que a floresta Pandora fica muito mais bonita em terceira pessoa. Eu não sei por quê, porque a gente vê ela menos ampliada, né? A gente vê o tamanho das coisas quando a gente tá em terceira pessoa, porque pra quem não sabe, o Avatar, ele é grandão, né? Pra quem não lembra do personagem aí. Mas acho que todo mundo viu esse filme, né? Porra. Sim. O recorde do cinema aí. Mas... é interessante, porque quando você chega perto de um humano no jogo, você vê a discrepância de tamanho, sabe? Quando você tá com as armas na mão, quando você pega os arco e flecha e mira no humano assim, você vê o tamanho da flecha perto do humano. Quando você acerta os humanos, a flecha fica enfincada, você chega perto pra pegar a flecha assim. Cara, é muito interessante. E o jogo, ele é muito vertical também, né? Ele tem aqueles sistemas de você ficar subindo em cima das árvores, pulando de flor em flor, assim, sabe? E, cara, eu tô maravilhado com esse jogo. É um jogo todo dublado, com os dubladores, assim, profissionais. É a Ubisoft, né? Ela sempre caprichou muito na dublagem. E eu tô apaixonado no jogo, cara. Eu achei que eu ia ser mais um Far Cry, mas não é, cara. Essa história de, é um Far Cry do Avatar. Não caiam nessa, tá?
É um jogo com uma narrativa, assim, ele é bem focado em narrativa mesmo, a história é a parte mais importante do jogo, tá? E a gameplay foi uma das coisas, assim, que mais eu achei interessante. E como eles conseguiram transpor em primeira pessoa pra terceira pessoa, isso foi o que eu mais gostei. Eu achei que eles acertaram muito nisso daí, cara. Funciona muito bem, Gil. Eu não sei se chegou a testar, mas tem no PlayStation, tem no Xbox uma versão beta que você pode jogar, acho que 2 horinhas, né? Inclusive da nova versão em terceira pessoa. Quem puder jogar e testar, vão lá e vão jogar também. No PC também tem, que é muito bacana, cara, o Avatar aí. E me surpreendeu muito, viu? Eu cheguei a jogar a demo lá, original, quando lançou, e isso que se você falou de passar de primeira para terceira pessoa, realmente era necessário. Porque na demo que eu joguei, eu me desorientei um pouco. Ele muda sabe? Completamente, Gil, terceira pessoa. Isso. Impressionante. Então, e essa questão da proporção do personagem Avatar para os humanos é algo que realmente em primeira pessoa é impossível você perceber porque a escala não funciona tão bem. Mas eu não joguei ainda essa versão nova aí, eu vou dar uma chance pra ela assim que eu tiver a oportunidade, cara. Um detalhezinho que é interessante eu falar é o DualSense. O DualSense tá muito legal nesse jogo, cara. Tem uma parada lá que você tem que chegar nas plantas e colher umas plantas pra fazer ingrediente, pra fazer as coisas de comer lá. E você sente ele puxando e arrancando a planta naquela sistema do DualSense, né? Cara, sim, é muito legal. Puxar o arco e flecha também, você sente ele puxando o arco e flecha. Isso daí ficou muito interessante, cara. É um jogaço, mano, um jogaço. E é grande o jogo também. Lançou esse ano também uma DLC mais baseada no que tá acontecendo agora nos filmes, né? Que é naquele O Reino do Fogo, né? Aquela parada assim. Pra quem assistiu o terceiro filme sabe o que eu tô falando. É bem legal mesmo. Você não chegou a ver nada, né, Pedro? Não, eu não cheguei a ver, mas o comentário que você falou, a Capcom já viu isso na frente, né? No novo Resident, ele já colocou os 2 modos, né? Pra não precisar do upgrade ali futuro ali, né? Joga assim e joga assado, do jeito que você gostar melhor. Sim. Eu acho, Pedro, que tem que ser uma tendência agora, um pouco nos jogos, cara, porque querendo ou não, beleza, que não é toda engine que dá pra fazer isso, né? Tem umas engine que é só terceira pessoa, tem umas que é só primeira pessoa. Por exemplo, COD, por exemplo. Mas, vou dar outro exemplo aqui. A gente tava jogando o Far Cry 6. Quando você chega na vila, no Far Cry 6, ele fica em terceira pessoa. E funciona, cara, funciona muito bem, cara. Por que não tem essa opção dentro do Far Cry 6, né? Eu acho que se eles lançassem um update igual fizeram com o Avatar, lançaram um update 1 ano depois que o jogo lançou, né? Poderiam fazer isso também com o Far Cry 6. É que eu não sei se é interessante pra eles, né? O Avatar tem a questão dos filmes, né? Então a galera vai lá e compra. Inclusive, ele bateu recorde, né? Quando lançou esse update em terceira pessoa, de vendas na Steam, pessoas jogando, etc. Acho que eles acertaram muito nisso daí. Mas vários jogos funcionariam melhor também em terceira pessoa. Mas, ó... Gil, o que você jogou aí também? Continuo lá brincando com o meu Nintendo Switch. Finalmente consegui jogar o Fire Emblem Three Houses, um jogo que me surpreendeu bastante, porque ele tem uma abordagem que até não é muito, né, do meu perfil, já sou mais veterano, e é um jogo ambientado num tipo de universidade, né, Renato? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos um tipo de colégio ali, só que ele tem um universo, uma lore muito rica de conteúdo, porque nessa universidade quem estuda são alunos de famílias, né, abastadas, de linhagens ali nobres, então existem essas correlações políticas, vamos colocar assim, né, Renato? Então, e você se engaja dentro de uma dessas vertentes, por assim dizer, e é um jogo que ele força muito em algo que eu adoro nos jogos, que são os relacionamentos. Muito. Ele trabalha muito isso no sentido de você se envolver, se aprofundar em conhecer os personagens, em conhecer suas histórias, em trabalhar junto com eles no que o jogo propõe ali de desafios. Então, a gente não gosta muito de dar spoiler, mas o personagem que eu tô jogando, ele meio que assume uma função de professor dentro desse contexto. Então ele tem um nível de responsabilidade a mais, de treinar os alunos. E ele mistura vários conceitos, várias mecânicas de jogos que eu gosto muito. Por exemplo, gestão de tempo, gestão de recurso, administrar os eventos que estão acontecendo. Então você meio que como professor, você tem que programar o que vai ser aplicado para essa galera, como isso acontece. Uhum. Existe o seu relacionamento com os outros professores que estão ali dentro da mesma
na mesma universidade, vamos dizer assim. Então, um jogo muito rico de conteúdo, de diálogo, de relacionamento, como eu disse. E ele tem esse lance de você se apegar. Então, ele tem, dentro das suas dinâmicas de jogo, vamos dizer assim, tem uma opção que você pode colocar morte permanente para os personagens ou não. Ou eu tô jogando de um modo em que os personagens não morrem, né? Mas o Renato já deu a dica aí, volta lá e muda isso, porque você vai perceber uma camada a mais de profundidade no desenvolvimento do jogo, que é bem legal, e provavelmente eu vou fazer isso aí. Tá? É um jogo que tem um visual bastante surpreendente, né? Considerando que nós estamos falando do Nintendo Switch. Ele usa um visual que chega a lembrar um pouco cel shading, mas não aquele cel shading desenhado cru, né? Puro. Ele tem um tratamento visual muito bonito, muito bem acabado. Trilha sonora muito legal, né? Muito diálogo acontecendo, assim. E conflitos, né? Que envolvem essas famílias, as suas linhagens de poder, as suas áreas de interesse, geograficamente falando, politicamente falando, enfim. Então, um jogo diferente. Eu realmente nunca tinha jogado nenhum Fire Emblem, mesmo dos antigos, né? É uma franquia já que tem um certo tempo de estrada, né, Renato? Você chegou a jogar algum anterior, não? Joguei o do 3DS. Eu acho que eu joguei uns três Fire Emblem. Esse é o melhor. O Three Houses é o melhor. E assim, você percebe que existe um nível de desenvolvimento bem caprichado ali. A galera investiu muito tempo, muito talento, porque é tudo muito bem balanceado, né? Os personagens são muito carismáticos, são muito bonitos. Os personagens, os desenhos, né, a arte dos personagens muito bonito. E se você, de repente, gosta de experiências um pouco fora, né, da casinha, né, Renatão? Dá uma oportunidade, porque você vai gostar. Assim, é um jogo que eu recomendaria a galera explorar esse universo aí. Talvez até eu busque uns mais antigos, talvez para dar uma olhada de onde vem, né, a franquia, para conhecer um pouco mais. Mas realmente gostei muito, uma surpresa muito boa. É interessante, eu brinco que o Fire Emblem Three Houses é um jogo de networking, né? Porque você tem que entrar no jogo e ficar fazendo network com todo mundo da escola. Só que nem o Gil falou que é um jogo que tem uma faculdade e tal, que você estuda lá. Só que não é uma faculdade, né? É uma universidade. É um negócio que você... Sim. Mas falando assim, dá a impressão que é só mais um persona, mas não tem nada a ver com isso. Não. A trama do jogo não se passa... assim, a universidade é meio que o lobby do jogo. Você tem que ficar andando ali, conversando com os NPCs e tal. Só que o jogo é um jogo de guerra, tá? É um jogo que você tem que enfrentar em campo, em batalhas, outras casas, outros inimigos que outros você tem clãs, ali. Enfim, E isso é legal porque você tem sua turma, né, Gil? E você controla a sua turma no campo de guerra. E tipo assim, tem a arqueira, tem um que ele cura, tem um que é mais pancadaria, né, tanque, tem um que anda a cavalo atrás, que é o que faz o reconhecimento, assim, né, que vai liberando espaço pra galera andar. E é um jogo de turno. Ele é turno e é de tático. Então você tem aqueles quadradinhos no chão, assim, que os personagens ficam andando. Só que uma coisa que é legal nesse jogo é que ele tem aquela visão isométrica quando você tá no campo de batalha. Só que quando você vai atacar o inimigo, ele fica em terceira pessoa, né? Vem a câmera aproxima, e aí você ataca o inimigo, e aí vê quantos pontos você tirou do inimigo lá, né? E volta pra trás, aí o ataque do inimigo é por turno, né? Cada hora é um que joga, né? Aí você faz todos os ataques com os seus alunos ali, e aí o grupo de lá da outra casa vai lá e faz todos os ataques. Esse modo que eu falei pro Gil é morte permanente, não é o modo difícil do jogo. É porque tem gente que olha esse modo e fala, nossa, isso aqui deve ser um modo difícil. Não, aí que se engana. Pra mim, esse é o modo Fire Emblem, é o modo verdadeiro de jogar Fire Emblem, que é você se preocupar com os personagens, porque tem isso. Os seus alunos estão em guerra ali, e se você fizer alguma besteira, algum deles vai morrer e não vai voltar mais. Acabou. Você perdeu aquele aluno. E a história daquele aluno vai ficar na tua cabeça durante o jogo. E tipo assim, não você jogador, mas o personagem. Vai influenciar a história você perder aquele personagem. Você vai ser julgado na escola. Tipo, outras pessoas vai vir e vai falar assim, você não comandou isso direito, você errou aqui, não sei o quê. E aí, os seus alunos, aquela galera ali, começa a duvidar de você, começa a ter um monte... Tipo assim, é um outro arco de história se você coloca a morte permanente no jogo, e melhora muito. E tipo assim, você não vai ficar mais fraco, você só vai ter mudanças na história se aquele personagem morrer, porque acaba entrando outros personagens depois e você vai seguindo em frente. Cara, esse jogo aí
Eu devo ter umas 300 horas nele. Eu tô sem Switch agora, mas quando eu joguei ele, eu fiquei com mais de 300 horas. Eu fiz tudo. Tem as DLC também. É um jogo, assim, maravilhoso. Pra mim, é meu jogo de RPG favorito do Switch. Mais do que o Zelda, apesar de não ser RPG, né? Mas eu me diverti mais com ele do que com o Zelda, por conta dessas relações. E é louco, né, Gil? Porque quando você começa, você tem 3 classes pra você escolher, né? 3 casas. E cada casa tem um líder, tem aquela menininha de vermelho, eu não vou lembrar o nome agora, tá? Faz muitos anos que eu joguei isso. E você tem 3 personagens lá, os principais, né? Os líderes das casas. E pra escolher isso daí? Porque eu devo ter levado 1 hora só pra escolher isso daí. Porque se você for na internet, você consegue ver. Se você, por exemplo, escolher a menininha de vermelho lá, qual é os tipos de relação que você pode ter naquela árvore até o final do jogo. Aí se você escolher outra aqui, muda totalmente. E tipo assim, tem as namoradinhas também, né? Você pode ter namorada no jogo. E aí você, dependendo da casa que você for, tem umas que não gostam daquela casa, tem umas que gostam. E tipo assim, você vai tendo realmente uma relação ali, aí você tem que dar aula pros teus alunos. Só que não é uma aula assim, geografia, essas coisas. Não, coisa de guerra, é coisa de, sabe, medieval, os negócios assim. É porque se passa nessa época mais medieval o jogo, né? Sim. E é maravilhoso, cara. O jogo é incrível, eu recomendo muito Fire Emblem Three Houses aí. Inclusive o Pedro aí que tem Nintendo Switch. Joga lá, Pedro. Muito bom. E você? O que você jogou aí? O que você jogou aí, Pedrinho? Um mês fraco de jogatina, né? Mas terminamos um jogo. Que é algo diferente, diferenciado daí. Terminamos o God of War de 2018, né? Finalmente. Olha aí. Depois de 28 horas de jogatina e dividido em vários e vários dias, chegamos ao fim dessa jornada. Um jogão, né? Isso daí várias pessoas já relataram na internet, mas agora na minha visão é um jogão, né? Diferente lá da mitologia grega, né? Totalmente diferente, né? Muitas vezes eu até cheguei a comentar, falei assim, Renato, tô achando o jogo meio parado, mas é o jeito. Não tem como, né? É o jeito, né? É o jeito que ele tá lidando com aquela situação, então tem que adaptar, né? Não é aquela jogatina mais pauleira que eram os antigos, né? Mudou totalmente, mas é um jogaço, né? Os personagens também que vão aparecendo na história, sensacional. Até falei, né, pra mim, era meio travado, porque o Kratos e o filho dele é muito travado, né, a conversação dos dois, né, aquela coisa, né, fica quieto, não sei o que tem. Aí quando o Mimir entra na história, fica sensacional, cara, porque ele quebra, né, melhora demais, porque ele começa a contar história, fazer piadinha, né? Ele é muito inteligente, então na hora ele saca quem que é o Kratos. Então se torna um jogo sensacional. Acho que, tipo assim, a inserção do Mimir também teve muito na história. Se não existisse o Mimir, cara, o jogo continuaria normalmente, mas até então parecia tipo, aquela relação muito travada. Um não quer conversar com o outro, né? Muito estranho aquilo lá, né? Miturrão, né? Cabeça dura os dois. Mas aí que a inserção do Mimir, cara, sensacional, jogaço, mano. Agora eu quero enfrentar as Valkyries, né? Que você falou que a parte onde eu vou chorar, mais 20 horas apanhando. Aí... 5 horinhas você mata todas. Enfrentar as Valkyries e partir pro próximo, né? Nessa pegada aí, lança o próximo, eu já tô quase terminando. O que você achou dos chefes, Pedrinho? Cara, não achei muito... bom, todo mundo relata, né, que agora que eu vou enfrentar tipo assim, os chefes difíceis, né? Que são as Valkyries, né? Não achei nada difícil, não. Impossível, não. É porque você jogou no modo normal também, né? Se jogar no modo normal. Tem um modo lá que chama Eu Quero God of War, chama esse modo. Esse é onde que o filho chora e a mãe não vê, né? Não, cara, é um jogo muito bom. Eu gosto muito desse jogo aí. A história dele é muito boa também. As batalhas são legais. E legal que o Cory Barlog, que é o diretor do jogo, ele falou assim que ele fez essa história baseada no pai dele. Então, tipo assim, a relação que ele tinha com o pai dele. Todo mundo conhece quem tem um pai mais turrão, sabe? Um pai mais difícil de ter acesso, sabe? Então, ele falou assim que ele colocou muito dele e do pai dele naquela relação ali. Que é aquele pai que nunca falou eu te amo pra ele, mas sabia que amava ele daquele jeito, você entendeu? E se você começa a olhar o jogo dessa maneira, você entende mais o que ele quis mostrar ali.
E o quanto isso combina com o Kratos também, né? Pô, o Kratos matou a família dele, o quão difícil é ele ser pai de novo e ter o medo de perder o Atreus de novo, né? Ser enganado por algum desses deuses aí. Então, tipo assim, tudo que aconteceu com o Kratos, você vê nesse jogo o peso que ele carrega, cara. Então, tipo, tanto que tem uma hora no comecinho lá que ele ensina o filho dele a matar, a caçar, né? Ele fala que, ó, você agora tem que finalizar. Você começou, você termina. Aí o moleque não quer, ele segura a mão do moleque assim, ajuda o moleque a matar o bicho, né? Aí ele vai fazer um carinho no moleque assim, ele pega e faz assim. Então, tipo assim, quem não conhece alguém que tem um pai assim, né? É normal. E é legal eles mostrar esse lado do Kratos na história. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Eu zerei o God of War Ragnarok, né? Não vou trazer aqui hoje, vou deixar para um próximo programa, porque tem mais algumas coisas que eu quero fazer lá, inclusive enfrentar as Valkyries do 2. Mas ele trabalha bem, cara, a história do Kratos, assim. Gosto mais do 1 do que do 2 da história, só que os combates do 2 é melhor, né? E a grande mudança desse jogo foi a câmera, né? A câmera ali mais no ombro aqui. Eu vou ser sincero assim que a câmera ser de longe, a gente até comentou no programa que a gente gravou, né, Pedro? Falando assim que aquela câmera dá mais aquela imensidão de tamanho das coisas quando você tá jogando de longe. Só aquele personagem pequenininho. A gameplay do God of War antigo, eu sei que muita gente vai ficar brava agora, só que ela não é das melhores. A câmera ela fica se perdendo toda hora, sabe? O personagem fica pulando pro canto da tela, você tem que ficar procurando o personagem de vez em quando. É uma coisa que dá pra ser um pouco mais trabalhada no remake que vai sair, né? Só que a câmera no ombro, você sempre tá com o personagem ali, você sempre tá com ele ali, você sente mais os golpes, entendeu? A única coisa que eu não gosto muito desse God of War 2018 é a questão de ele não ter corte de câmera. Ele é não sei se você percebeu isso, Pedrinho. Ele é plano sequência, do início ao fim. Então, tipo assim, vai mostrar uma cutscene, a cutscene mostra a câmera vira, aí começa a cutscene. Aí, tipo assim, ele vai enfrentar o inimigo, a câmera vira, aí enfrenta o inimigo. Eu não gosto muito disso. Eu gostava mais no antigo. Por exemplo, o 3, quando ele vai enfrentar o inimigo, mostra o inimigo chegando. Pum, pum. Aí depois corta o Kratos olhando assim, aí faz aqueles ângulos de câmera, sabe? E quando é plano sequência, o diretor não consegue trabalhar muito bem essa parada, sabe? Então é uma coisa assim que eu não gostei muito, mas mesmo assim, eu acho que é uma história fantástica. Eles acertaram muito ter feito esse jogo aí. Eu gosto demais, cara. Eu gosto muito mesmo, assim. Mas, aproveitar que você já falou de God of War aí, eu vou falar do God of War Sons of Sparta, né? Que você também jogou um pouco. Eu joguei bastante ele. Cara, a gente até comentou um pouquinho isso no Falando Mais Jogando lá, né? Que é um jogo que eu gostei, tá? Ele não dá pra ser comparado com os outros jogos da franquia, ele é uma história totalmente, sim, diferente, né, um jogo 2D. Eu vi muita gente reclamando, eu acho que a maior crítica do jogo é porque ele é em 2D. Acho que a galera não tá acostumada muito a ver um God of War desse estilo, né, a galera queria aquele God of War no estilo do PSP, né, do PS3 ali, e logicamente ia agradar muito mais, só que isso ia tomar muito mais tempo deles, eles iam ter que largar isso na mão de um outro estúdio, porque senão eles não iam conseguir trabalhar no projeto deles, né, porque além dos remakes que eles estão fazendo do 1, 2 e do 3, eu li que eles estão fazendo um God of War novo também, né? Que não foi anunciado ainda, que talvez seja anunciado agora no meio do ano. Inclusive, o dublador do Kratos já soltou spoiler. Mas não ia dar, né? E é muito arriscado. Então, lançar na mão do estúdio pra fazer um Metroidvania, eu acho que é bem acertado. Eu gostei bastante, assim. Tem problemas no jogo? Tem. Os principais problemas, na minha opinião, é que o jogo é muito longo. Eu já tô com 15 horas do jogo, não tô aguentando mais, porque eu acho que ele não inova tanto assim nas mecânicas quanto ficou repetitivo. Quanto alguns jogos mais recentes, né? Por exemplo, você joga um jogo mais recente, Metroidvania, você sente Dead Cells, que é um jogo assim que muita gente jogou, muita gente conhece, um jogo maravilhoso, né? E você sente assim que o jogo ele não é inchado, tá? Eles trabalham melhor a movimentação do personagem, as mecânicas, a gameplay é uma gameplay muito fluida, sabe? É muito gostoso de você ver o personagem. E esse God of War Sons of Sparta, você sente que é uma coisa mais travada, uma coisa mais, sei lá, dos anos 2012, 2010, que não evoluiu tanto, sabe? Não é ruim, só que também ele não é algo mais inovador, sabe? Eles apostaram muito no básico. Então eu acho que isso é o maior problema. A coisa que eu mais gostei do jogo é a questão da dublagem. Eu acho muito legal, porque
a maioria dos jogos, assim, você chega, assim, nos personagens quando tá legendado, algo do tipo. Você escuta a história ali, mas você tem que ficar lendo pra prestar atenção, às vezes você pula rápido ali. Agora, quando é dublado, cara, você quer ouvir todo mundo, o que todo mundo tem pra falar. Você chega numa casinha aqui que o cara tá falando, aí ele vai falar, não sei o quê, e aí ele dá uma referência, sabe, de alguma coisa que aconteceu nos jogos de God of War, tipo, a referência do ambiente, do local, fala de algum deus que você conhece, que você já matou, né, no futuro. E tem a questão da relação dele com a Calliope também ali, é bem legal, com o irmão dele, né, que é a parte mais interessante. Só que a parte, além disso, tem uma coisa assim, é meio decepcionante assim, que eles repetem alguns chefes. Então, tipo assim, você já enfrentou um chefe, daqui a pouco você enfrenta ele lá na frente, só que, sei lá, de outra cor, sabe? Então eles repetem alguns assets, assim, que eu não gostei muito do jogo. O jogo também é muito caro, né, Pedro? A gente pagou 170 no jogo, eu divido com o Pedro, então ele pagou um pouquinho mais barato ali na metade, mas mesmo assim ainda é um jogo caro, sabe? Poderia ter dado na Plus também, que eu até comentei isso, na Plus Extra, né? Eles poderiam ter soltado ali pra galerinha jogar. A galera não ia reclamar tanto se fosse assim. Eu acho que o que fez a galera reclamar tanto desse jogo foi a questão do preço, a questão deles não inovar tanto no jogo, e tem uma outra questão também, que eu não tô pegando tanto esse problema, porque eu dei uma pausa no jogo, que é a questão de bugs e glitches. Tem muita gente que tá perdendo save, cara. Então, tipo assim, teve gente que perdeu 1 hora de jogo, teve que voltar pra trás. Eu fiquei um tempo sem jogar. Aí lançaram uma atualização essa semana agora. Então já melhorou bastante. Não peguei nenhum glitch, nenhum problema. Mas teve pessoas que jogaram aí no Day One aí que pegaram os problemas. É uma história boa, é uma história interessante. Se você gosta de God of War, você vai gostar do jogo. É inevitável, sabe? Porque você vê aqueles personagens de novo ali. É legal, ver o Kratos no modo diferente é legal. E as pessoas também, por mais que eu esteja criticando um pouco o jogo é uma nota 7, mas é uma forma de contar uma história diferente, porque as pessoas estão muito acostumadas em ver AAA. AAA, não sei o quê. E tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, tá? Tem que aceitar uma coisa diferente, pô. Aceita um negócio novo, diferente. Não querendo passar pano, defender nada, não. Eu sou a favor de que franquias tenham um estilo de jogos diferentes. Tipo assim, eu adoraria ver um Halo em Metroidvania, sabe? Eu adoraria ver um jogo diferente. A gente viu o jogo do Exterminador do Futuro, pô. Tem vários jogos do Exterminador do Futuro em 3D, em terceira pessoa ali, né? Esse que a gente jogou agora, em 2D, é legal pra caramba, sabe? Então eu acho que a indústria tem que ir pra esse lado também, de apostar em outros estilos diferentes de jogos. Eu gosto muito disso daí. O próprio The Witcher, né, Gil, que eu comentei com você que eu tava jogando o jogo lá, o Thronebreaker, que é um jogo da saga The Witcher também, só que é um jogo muito diferente, cara, sabe? É muito legal. Mas o que você achou, Pedro? Fala um pouco também sobre o jogo. Eu joguei pouquinho, mas eu acho que a questão que pegou mesmo a galera que comprou foi aquela questão da promessa, né, dos 2 jogadores iniciar junto, né? O co-op. Porque eu acho que a grande maioria comprou correndo, quando chegou tem que zerar. É igual a gente conversou. Acredito que vai lançar uma atualização ali que vai sanar esse problema. Não é possível, porque isso daí foi complicado, né? Vai sanar isso daí, você vai começar o jogo de co-op do início, sem precisar zerar. Isso daí foi uma das pegadas que acabou zoando um pouco o jogo ali no lançamento. A galera comprou, começou a jogar. Mas cadê o co-op? Tem que zerar. Você tem que zerar. Mas que jogo que zerar, eu não quero jogar mais co-op. Eu não quero zerar mais co-op. já fiz tudo as partes. Mas tirando isso, o pouco que eu joguei, eu gostei. Igual você falou, aquele jogo, como é dublado, você entra ali numa casinha e escuta a história. Vai lá, escuta outra história. E isso daí você perde. Tipo, eu falei pra você, eu joguei 2 horas pra chegar no chefão. Aquele chefão, você correr mesmo, é rapidinho. É rapidinho, meia hora você chega. Mas mesmo. Querendo ou não, pra você pegar um jogo dublado, tem essa praticidade, né? Você tem uma imersão melhor no jogo, né? Vamos falar assim. E é interessante ver a história ali, querendo ou não, porque a história dele, do irmão dele, né? Até naquele momento... É canônica, né? Foi a Santa Mônica que fez a história. Até que ele é levado, o irmão dele é raptado ali por Zeus ali. Então a gente vai saber o que aconteceu antes, que sempre foi algo que ficou ali no offzão. Mas eu também acredito na questão do valor que você falou. Foi puxado, né? Pra pessoa ir lá pagar 100 e pouco, né? Acho que poderia ser mais barato. Ou 50, Pedrinho, 50. Tava legal, né? Mas...
Cara, eu vou, quando eu falo assim, eu vou jogar e vou terminar, só que aí no meu tempo vai demorar bastante. É 25 horas o jogo, tá? Coisa que você falou, já tô com 15 horas. Pô, rapaz, ele tem quase a duração do God of War 2018 que você jogou, Pedro. Olha aí. Tô falando, vai lançar um novo God e eu vou estar terminando esse. Eu acho que não precisava ter sido tão longo, cara. Não precisava não. Ali. Mas não é ruim, não é a trolha, não. 4 horas, assim, bem feitinho. Não, aí também não, Pedro. R$170 por 4 horas é foda. Pô, mas aí o que acontece? Tipo, o Exterminador não é ruim, ele é menor que ele, muito menor. Mas é pequeno demais, mano. É 1 hora o Exterminador. O Exterminador podia ser umas 5 horinhas, mano. Então, e é bem menor que ele. Mas o que pega, igual você falou, se acontece essa repetição de chefe, parecendo naqueles jogos do Master System, né? Que põe um chefão vermelho, outro amarelo. Mas não é muito não, viu? É tipo assim, é um agora e um daqui, sei lá, 5 horas de jogo. Vai ter um parecido, sabe? Não é toda hora, não. É questão assim, eles alongaram muito e colocaram esses chefes assim, sem muita necessidade, sabe? Isso pode incomodar uma galera que gosta de jogar rápido, não gosta de ficar vendo diálogo, ficar pulando diálogo, sabe? Ainda mais Metroidvania, né? Mas, cara, a maioria das pessoas que, primeiramente, que estão botando crítica, não jogaram, não compraram o jogo, e eu sou daqueles que, se você não jogou o jogo, não dá sua opinião. Não pode falar. Porque ver vídeo de influenciador jogando, aquele influenciador, ele foi influenciado por alguma coisa, ou ele ganhou o jogo, ou ou ele é muito fã e quer agradar, né? Sou muito fã, então eu vou falar bem. Não, tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Tem problema sim, só que não é uma coisa horrorosa também, não. Não é o pior, né? Já tem coisa muito pior no mercado. Eu vou dar minha opinião aí nos checkpoints futuros aí, não sei, daqui 1 ano. Eu vou dar minha opinião. Eu acho assim, ó, eu não joguei, tá, God of War, não é uma franquia que eu consumi, nem no PlayStation 2, mas eu vou ater meus comentários a algo que o Renato citou aí, que eu acho que é importante para o universo gamer de modo geral. Uma reclamação muito persistente que a gente ouve, né, quando fala de videogames e tal, é essa questão da criatividade, da inovação, cadê os novos jogos, cadê as novas mecânicas, cadê os novos conteúdos diferenciados e tal. Então, assim, isso depõe contra, por exemplo, esse God of War, que é nitidamente o estúdio explorando uma coisa nova. Entendeu? Pô. Então, assim, galera, seja aberto, vai lá. O jogo não tem a abordagem técnica que você gostaria, não é um AAA, ok, mas é um trabalho decente que o estúdio está entregando porque ele quer te entregar conteúdo e, às vezes, a linguagem que ele optou por entregar é essa. Eu vou citar um caso aqui antigo, é aquele Paintment, né, que chegou também no Nintendo Switch e tal, que é literalmente como se você estivesse pegando um daqueles livros de recortes, sabe? Que você vai, cada página que você abre, ele desmonta um quebra-cabeça e traz uma narrativa e tal. Cara, a ideia eu achei sensacional. Você pode não gostar do jogo e tal, mas é isso que a diversidade de criatividade traz pro cenário, entendeu? Então, aí lógico, né, tem que balancear isso de uma forma justa com preço, conteúdo, o tamanho da experiência, enfim, nesse sentido aí. Mas assim, cara, God of War, mesmo eu que não joguei, mas a gente não pode simplesmente falar não, né, não dá. O que a mídia fala e expõe do jogo já define o tamanho do escopo, o tamanho da relevância, da importância desse jogo aí. E se você tem um conteúdo novo de um jogo desse tamanho, cara, você não vai explorar? Pô, não faz nem sentido. Pois é. Mas, Gil, o que você andou jogando mais aí de RPG? Cara, eu joguei por incrível que pareça, sendo um veterano de RPG, eu nunca tinha jogado Dragon Quest. Maravilhoso. Eu comentei isso até com o João Vitor, que já fez participações com a gente aqui, né? Eu falei, um pecado grave eu tô consertando. E eu joguei 2 Dragon Quest. E eu vou fazer um paralelo dos dois aqui, Renato, porque como são dentro da mesma franquia, acho que faz sentido. E eu tô jogando Dragon Quest VII Remake, né? Eles deram um título lá, Reimagined. Mas é um remake completo. E ele é um Dragon Quest. E eu também tô jogando Dragon Quest XI. Eu, talvez, né, no explorar a franquia, tenho os dois à disposição. Eu joguei um pouco comecei a jogar um pouco outro, agora eu tô alternando entre eles ali. Uma franquia que me surpreendeu em vários aspectos. Trilha sonora impecável. Tem o 11 principalmente, tem uma tela inicial do jogo, já entra
Orquestra Metropolitana de Tóquio ali, que é absurdamente sensacional, linda demais a música. O visual, pô, É muito bom. muito bom. Para quem não sabe, né, antigamente Square Enix eram duas empresas rivais, competiam Final Fantasy contra Dragon Quest. Eles brigavam palmo a palmo o mercado e o coração dos jogadores de RPG Essa história é boa. japoneses. Essa história rendeu muito, né? O cara, o criador de Dragon Quest, inclusive, fundador da Square Enix, da Enix, antiga Enix, ele tinha uma frase muito emblemática na época da geração 16 bits. Quem acompanhou essa geração aí vai lembrar dessa frase. Ele falava, porque quando atrasava um lançamento de um jogo Dragon Quest, ele respondia com a mesma frase. Atrasos são admissíveis, agora um produto ruim, não. Então ele falava isso. O atraso é aceitável se você entregar algo que realmente valeu a pena esperar. E me surpreendeu, porque Dragon Quest, embora seja concorrente, né, ou foi tratado como concorrente de Final Fantasy há muito tempo, e todo mundo sabe Final Fantasy o que é pra gente, né, Renato? É diferente. O Dragon Quest, ele é mais raiz. Ele é mais... Cadenciado. Ele é mais tradição. Eu acho que o termo que melhor define. E nos dois jogos isso fica nítido o tempo todo. Tá na arte, tá na linguagem. A arte tá do no Akira Toriyama, tá? Isso é bem legal. Nossa, perfeito. Talvez os personagens mais bonitos que ele desenhou estão dentro do Dragon Quest. O Akira Toriyama gostava muito dos personagens que ele fazia em Dragon Quest. Inclusive, ele trabalhou no Dragon Quest, até nos últimos, ele dava ideias de personagens e tal. Como eu tava dizendo, é muito tradição. Você percebe que a linguagem, ela é muito mais inocente, sabe? Da cultura japonesa. Diferente de Final Fantasy, que já tem uma temática muito mais... Como é que eu vou dizer? Mais adulta mesmo. Mais adulta, exatamente. O Dragon Quest, ele parece nitidamente um RPG desenhado, criado, pensado num público mais jovem, sabe? O carisma dos personagens, a apresentação dos personagens, o próprio sistema de batalha, para quem tá acostumado a jogar Final Fantasy, Dragon Quest é diferente. É diferente, É bem diferente. Lembra os joguinhos do Super Nintendo, não lembra, Gil? Exatamente. Então, as histórias são muito fascinantes, são muito ricas, né? E aí, cada versão do jogo, eu tô percebendo isso do 7, que é um remake pro 11, que tem toda a questão geracional, né, de videogames, porque o 7 é um jogo mais antigo, ele tem uma câmera mais alta, né? Eu não vou chamar de falar que é isométrica o tempo todo, mas ela é uma câmera mais alta, visto mais de cima. Lindo demais. Uma história ali, o 7, né? Uma história que começa sempre de um ponto muito inocente. Ele sempre começa numa vilinha, sabe? Pacata, onde... Eu diria até que chega História clássica, né? História clássica de RPG. As histórias clássicas ali. E o personagem, de repente, ele começa a ganhar corpo, ele começa a descobrir a sua verdadeira origem, por assim dizer. Eu vou fazer uma menção aqui honrosa. Eu não sei se ainda tem na Netflix, nos streamings por aí. Tem uma animação do Dragon Quest que quem se interessar por esse universo Dragon Quest precisa assistir, cara. Ela tem um plot twist sensacional no final. É literalmente como se você estivesse assistindo o jogo sendo jogado e a própria animação se comporta como um plot twist que teria num RPG clássico japonês. Vale a pena assistir. Então, assim, são duas experiências, são dois jogos distintos, mas os dois dão a mesma sensação de acolhimento, sabe? Aquele jogo que te abraça, que é divertido, é leve. A linguagem é absolutamente recomendável para todas as idades, não tem nada, assim, de palavrão ou de distorção, sabe? É bem fantasia, né? Bem fantasia. Não. Para quem gosta de cultura japonesa, de ambiente de fantasia e de RPGs clássicos, Dragon Quest é, assim, a melhor combinação desses três fatores aí. Mas eu confesso que estou gostando mais do 11 porque é mais moderno, a câmera não chega a ser um mundo aberto, né, Renato? Você já zerou. O Dragon Quest não chega a ser um mundo aberto. Ele jogo enorme, viu, Ju? É gigante esse jogo. Sim. Eu acabei de... Assim, como é grande, eu tô jogando ainda, mas você vai se lembrar quando a gente pega o portal de saída. Tipo, tem aquela... Né, tem uma ceninha que você tá fugindo e tal, você passa por um tipo de portal, alguma coisa. Eu acabei de passar essa parte. Então, assim... Tá bem no início ainda. O mundo acabou de abrir. Tá bem no início ainda. Mas fica a minha recomendação para os dois títulos e para essa animação aí. E, lógico, os outros jogos com certeza também devem valer a pena.
Mas esses dois, como são mais recentes, porque o 7, agora o remake, Isso. ele é lançamento de agora, de fevereiro. Né? Novo, é recente. Então, assim, tá com um visual cristalino de bonito, cor, a paleta de cores de Dragon Quest é uma coisa absurda, assim, de bonita. Muito vívido, muito, né? O meu filho mais jovem, que tá consumindo muito videogame agora, tal, descobriu que Mario é sensacional. Ele me vê jogando, ele fala, quando eu vou poder jogar isso aí? Eu falo, calma, ainda tem uns degraus pra chegar lá. Mas é pra você. Slow. Mas, Gil, eu acompanho muito o canal lá do Kogu, né, que eu já comentei diversas vezes dele aqui, e ele é a pessoa mais fã de Dragon Quest que eu conheço na vida, assim. Então ele, se quer saber sobre Dragon Quest, vai no canal dele, do Cogumelando, e lá ele lançou um review sobre o Dragon Quest VII reimaginado, muito, muito bom mesmo. Ele falou algumas coisas que ele gostou, que não gostou, assim. E cara, é uma das franquias, assim, cara, que depois de Final Fantasy, é uma das que eu mais gosto, assim, de RPG. Não só por conta, né, eu sou muito fã do Dragon Ball, do Akira Toriyama, né, mas o jeito, que você falou muito bem, o jeito que eles contam as histórias, né, porque você lembra aquela nostalgia dos jogos mais antigos, né? Da forma de contar as histórias. Um negócio mais inocente, né? Sempre... É uma história clássica do guerreiro, o super vilão, sabe? Sim. Isso é muito legal. E eu quero recomendar pra você aqui, Gil, o Dragon Quest Builders 2, né? Muita gente vê ele como o Minecraft do Dragon Quest, mas não é, cara. Ele tem sim todo o sistema de construção. Pra você que gosta de construção que nem eu, você vai amar, cara. Só que o legal dele, Ju, é que é uma puta história, tipo a do 11, por trás. Uma puta história, na qual você tem sim as construções que você faz, os desafios, mas ele tem muita história, cara. E isso que é legal. Então, dá uma olhada depois, Dragon Quest Builders 2, né? Não sei se tem nem legendas em português, eu joguei em inglês na época mesmo, mas vale muito a pena dar uma conferida, viu, Gil? Joga depois pra você ver. Tem até um modo online dele, que é muito legal, na época eu joguei no Xbox, e foi no Xbox? Nem lembro, acho que foi. E você conseguia entrar na vida de outras pessoas. Então você consegue ver o que as pessoas criaram, velho. E tipo assim, ele tem todas as ferramentas que tem no Minecraft, sabe? Você construir as coisas, sabe? É um negócio assim muito doido, cara. E é muito, muito legal, inclusive porque tem essa parada dos personagens, né? Então, cada hora que você encontra um personagem novo, é um personagem diferente do outro, assim. Uma história um background muito legal por trás. Gosto muito, cara. Depois dá uma olhada. Já se encaminhando aqui, né, pros últimos da lista, né, agora sobrou eu, né? Vocês já falaram aí, vocês aí. Eu vou falar de 3 jogos que eu joguei aqui, né, rapidamente. O primeiro, eu até brinquei na abertura, que é o Overwatch 3. Mas, na verdade, ele não é o Overwatch 3, né? Ele deixou de ser o Overwatch 2 e voltou a ser Overwatch apenas, né? A Blizzard fez essa jogada aí. E Overwatch desses jogos de Hero Shooter foi o que eu mais joguei, cara. Tipo assim, disparado foi o que eu mais joguei. Aí depois eu não tava gostando muito pra onde a série tava indo, né? Pra onde que ela tava se encaminhando. Eu acho que eles se perderam muito em como eles estavam administrando o jogo, sabe? Tinha o modo 6 versus 6, colocaram pra 5 versus 5. E isso daí deu uma quebra boa na fanbase do jogo, né? Mudaram muito. E o que mais me incomodou, assim, no Overwatch é que eles estavam muito focados no competitivo e deixando a galera que fez o jogo chegar onde chegou de lado. Então, tipo assim, era sempre balanceamento de personagem, vamos fazer certinho, que não sei o quê, porque a comunidade da competitiva tá reclamando disso. E eles não estavam olhando pro público que só quer jogar no casual, cara, sabe? Que não tá nem aí se o personagem tá mais forte, se tá mais fraco, só quer se divertir. Então esse foi o maior erro deles. E aí, finalmente, a Blizzard, esse ano, ela voltou com tudo e eu tô muito feliz, porque ela já anunciou um monte de coisa nova, né? Anunciou um personagem pro Diablo 2 Resurrection depois de 20 anos, sabe? Cara, isso daí já me deixou mais empolgado. Eu falei, porra, se eles estão com esse cronograma legal, eu acho que alguém entrou lá no meio e fez algo, não sei, cara, alguém chegou lá, botou a casa em ordem, porque
Eles mostraram o roadmap deles do Overwatch, tá maravilhoso. E aí o que eles fizeram? Eles só tiraram o 2 do nome e já ficou bom o jogo? Não. Eles modificaram um monte de coisa no jogo, lançaram 5 personagens de uma vez na atualização, coisa que eles lançavam 3 por ano. Você tem noção disso? Eles lançavam 3 personagens por ano. Quem que fez eles fazerem isso? Todo mundo sabe, foi o Marvel Rivals. O Marvel Rivals chegou, tomou toda a fanbase do Overwatch, ensinou pra eles como é que faz um jogo, né, que eles já haviam esquecido de como agradar a galera. Porque o Marvel Rivals é assim, você entra pra jogar, todos os personagens são fortes. Todos são fortes, entendeu? Se você aprender a jogar com um, você vai jogar bem com ele. É muito, muito, muito personagem forte. E no Overwatch não era bem assim, né? Aí eles foram lá e falaram assim, vamos lançar 5 personagens, um monte de personagem quebrado lá, que claramente é mais forte. E deu certo, cara. Deu certo, é uma delícia. Distribuíram, sei lá, quantas loot boxes pra galera, porque tem loot box no Overwatch, só que não é mais aquela loot box que você paga pra ganhar ela, porque não pode, proibiu, né? Eles dão essas loot box em missões dentro do jogo. Então, tipo assim, você faz um desafio, você vai ganhar uma loot box. Dentro dessa loot box, tem uma skin rara, uma skin lendária, tem um item do jogo. Por exemplo, eu queria comprar as skins na época do World of Warcraft. Não comprei, porque tava R$200. Os valores deles ainda são caros, né? Nas skins que eles vendem na loja. Só que você pode pegar a skin de graça na loot box. E aí, tipo assim, eles deram um monte de loot box pra galera e ainda estão dando, vão dar 100 loot box até o final da temporada. E aí eu peguei uma lá e tirei a skin do Tron, do World of Warcraft que eu queria, né? Aí tem uma outra lá que eu tô querendo, mas não peguei ainda, que é do Diablo, da Lilith, né? E tipo assim, é uma coisa que já começa a agradar a galera, você entendeu? Eles mudaram toda a HUD do jogo, mudaram o menu do jogo, deixaram tudo mais parecido com o Marvel Rivals. Infelizmente, é a realidade, né? Tem que chegar alguém no mercado pra mexer pro outro acordar. É sempre assim que funciona, né? Perfeito. Isso é ótimo. Pra quem gosta. Eu gosto dos dois, eu gosto do Marvel Rivals e do Overwatch. Só que pra ter uma noção, eu tinha parado de jogar Overwatch já fazia uns 5, 6 meses e já tava jogando Marvel Rivals. Agora eu parei o Marvel Rivals, faz um mês que eu nem toco e agora só tô no Overwatch. E cara, que jogo gostoso. E é aquele jogo, Gil, que você não precisa de amigo pra jogar, porque ele é pra jogar com 5 pessoas. Só que se você joga sozinho ali, fazendo o teu objetivo no jogo, né, que é por classe, né, é um tanque, 2 DPS e 2 de cura, né, 2 de suporte. Eu joguei no começo. Eu joguei Overwatch lá no começo, eu joguei um pouco. E aí você escolhe ali sua classe, faz o teu papel no jogo, faz a tua obrigação ali, a galera que tá de suporte vai te curar, os DPS vão dar dano e você tem que ir na frente ali, por exemplo, se você for tanque, né? Eu jogo de tanque e de suporte. E aí, cara, nossa, é muito divertido, faz umas jogadas muito maneiras, sabe? É o tipo de jogo... por exemplo, a gente tem uns amigos, né, Pedrinha? Amigas que só jogam Fortnite, não sabe jogar mais nada. Não jogam mais nenhum jogo. Nem abrem pra jogar outro jogo. Eu acho isso muito errado, cara. Eu acho que a pessoa ela tem que ficar testando outras coisas pra ver se ela gosta de outras coisas, sabe? E isso é interessante quando a pessoa aposta em outras coisas. Eu dei o exemplo do FIFA aquela vez aqui, né? Pô, não gosto de FIFA, joga, né? Pra tentar ver se você gosta ou não. E eu acabei me pegando gostando de Overwatch, né? Eu achei que era um jogo muito competitivo na época e realmente ficou, né? Ele ficou bem difícil numa época. Mas agora, cara... Você tem noção que tem 200 mil players que estavam jogando Overwatch e, tipo, sei lá, 25 mil jogando Marvel Rivals? Não querendo fazer a guerrinha, não, mas pra você ver que... Tá fazendo. Não, mas é tipo assim, pra você ver que tem uma galera apaixonada ainda pelo jogo, que acredita no jogo e acredita nessa galera que trabalha. Porque essa galera que faz o Overwatch, eles são muito apaixonados, cara, pelo que eles fazem. A galera que cria os personagens, que cria a gameplay, sabe? A galera que tá por trás ali. O problema da Blizzard tava sendo quem tava lá em cima, cara. Quem tava mandando fazer as coisas, entendeu? Quem tava falando, faz isso, o que. Saiu. Eu não sei o que aconteceu dentro da Blizzard, tá, gente? Não sei. Se alguém souber, coloca aí nos comentários. Mas alguma coisa mudou lá esse ano e os caras fizeram, nossa, um monte de coisa. Não só o Overwatch, com todas as franquias deles ali. Isso é muito legal, fico muito feliz, né? É uma empresa das lendárias aí que temos aí até hoje no mercado. E é legal ver que voltaram. Mas... joguei outro jogo também online, vocês vão me ver falando muito agora, mas eu joguei o Marathon, né, que é o jogo aí novo da PlayStation, né, que tá saindo pra todas as plataformas, tá até baixado aqui, eu tava jogando com um amigo meu ontem, e cara, que jogo diferente, Gil.
ele é muito diferente. Primeiramente, ele chama atenção pelo visual, né? Que ele é muito, muito, muito futurista. Tipo assim, tem aquele futurista Destiny e tem o futurista Marathon. O futurista Marathon é tipo assim, 1000 anos na frente de Destiny, sabe? No futuro. De tão assim avançado que é o negócio. Cara, é muito louco, Gil. Eu não sei se você tem a oportunidade de jogar no PlayStation aí. Você tá em turma, você tem um PlayStation aí. Baixa lá o teste do Marathon. Vai até o dia 6 de fevereiro. Todo mundo joga de graça. De março. De março. Fevereiro, tamo agora. Só pra você sentir a vibe do jogo, sabe? As cores. Deve estar lindo. É Band, né, cara? É Band. No PS5, no PS5 Pro, essa porra deve estar linda. Mas, ó, cara, ele tem uma gameplay. Cara, desculpa, não tem empresa que faz gameplay melhor que a Band, cara. Não tem, cara. Porque, ó, os caras, eles revolucionaram a indústria com Halo pra console. Todo mundo falava, ninguém consegue fazer um FPS shooter ali pra console igual tem no PC. A Band foi lá e fez Halo e quebrou tudo. Tipo assim, quebrou tudo. Eles mostraram como fazer. Sim. Fez o Destiny, quebrou tudo. Foi, Destiny, sucesso absoluto, né? Fizeram ser uma das empresas... eles eram independentes depois no Destiny, né? Depois, gigantesca. Agora foram comprados, né? Depois, mas mesmo assim, era da Activision, né? A Activision ajudou eles a fazer o 2, negócio assim. O 1 acho que foi feito por eles só, né? E, cara, acertaram demais no Marathon. Na minha opinião, eles acertaram. Só que é o seguinte, vai ter um público muito específico esse jogo. Porque ele é uma mistura de... Ele é um extraction shooter, no estilo Ark Riders, né, que tem. Só que ele não tem nada a ver com Ark Riders. Ele não é em terceira pessoa, é em primeira pessoa. E você entra na fase... Dá pra jogar com 3 pessoas também, igual o Ark Riders. Você entra na fase... E aí você tem os objetivos da missão. Antes de você entrar, você ganha os objetivos lá. E esses objetivos estão espalhados no mapa. Você tem que sair pra procurar, tipo... mate esses inimigos aqui, recupere esse arquivo, entrega pra esse outro cara aqui. Faça isso. Só que tem, além... que é o PvE, né? Que você enfrenta os inimigos da inteligência artificial do jogo. Que são muito fortes, por sinal, assim. Tem o PVP. Então, a mesma galera que tá... O que você tá fazendo ali com a sua equipe de missão, tem outra galera fazendo também, do outro lado do mapa. E vai ter uma hora que vocês vão se cruzar. E aí você mata um outro ali, dá pra roubar o loot um do outro ali. E assim, é um jogo... Eu já tô bem acostumado a jogar extraction shooter, né? Já joguei Tarkov, já joguei o Helldivers... O Ark Riders eu tô com mais de 300 horas. Eu percebo que ele é um extraction difícil, cara, sabe? Principalmente pra quem não é muito acostumado a jogar jogos de FPS tipo COD, né? Um jogo assim mais rápido. Você tem que ser rápido no tiro, sabe? Você não pode ficar enrolando, senão você morre, né? E isso daí pode afastar um pouco a galera. E o visual também pode afastar um pouco a galera. Por incrível que pareça. Porque o que mais me chamou a atenção foi o visual. Foi o que mais gostei. O Gil sabe, a gente é muito fã de ficção, né, Gil? A gente gosta muito dessa área de Mass Effect, sabe? Esse visual diferentão. Só que eu não sei, Gil, se a galera tá preparada, cara. É muito futurista, cara. Eu não sei se a galera tá... Até as letrinhas, fonte que eles usam, é um negócio assim... Caraca, velho. É muito à frente, sabe? Os ícones dos negócios totalmente... É bem coloridaço, aquelas cores chapadas, sabe? E entendi. Eu acho que isso daí pode afastar um pouco a galera. Mas, cara, é um jogo sensacional. Ele tem... proximidade de voz, então é igual o Ark, você tá vendo alguém, você escuta a voz da pessoa, tá com seus amigos ali, você comanda, fala, vai ali, pega tal coisa e tal. E esse jogo você tem que trabalhar em equipe, tem que ter o líder da equipe e tem que ter as outras 2 pessoas ajudando a fazer a extração. Porque se cada um jogar por si, não é igual Fortnite. Fortnite você cai ali no chão, cada um por si faz o que quiser, se reúne de vez em quando ali pra enfrentar, beleza. Não. Extraction Shooter tem que andar junto em equipe para ter o objetivo da missão. Vamos fazer isso, vamos até o ponto vamos sair, resolvemos os problemas. Porque é muito difícil, né? Mas, cara, eu torço muito que o jogo dê certo. Tava com mais de 190 mil players essa semana jogando. O beta, né? O jogo nem lançou. Só que tem um problema, né? Ele é um jogo pago. E beleza, Ark Riders é pago, Helldivers é pago e deu certo, né?
Só que o que assusta é o visual. O visual muito diferente. Então isso daí pode atrapalhar um pouco a galera. Uma coisa que eles precisam arrumar também, a HUD do jogo. Tipo assim, como é que você mexe nas coisas, nas missões, inventário, é um pouco confuso. Então, tipo assim, eu levei umas 2 horas, que é bastante tempo, pra me acostumar onde fica coisinha ali, pra que serve tal coisa aqui, qual é a munição dessa arma aqui, sabe? Porque, caraca, velho, que negócio. Por favor, Gil, teste depois e me fale. O que você achou do Marathon? Com certeza. É muito curioso, cara, é muito curioso. Mas, ó, último jogo que eu joguei, né, nesses últimos dias agora, que foi o Monster Hunter Stories 3, que até gameplay lá no canal pra quem quiser ver lá. Inclusive tem gameplay do Marathon também. A primeira vez que eu joguei Marathon, nossa, horroroso. Mas quem quiser ver, tá lá. Cara, o Monster Hunter Stories é uma franquia que eu nunca tinha jogado da Capcom, né? Eu sou fã da franquia central, né? Que é o Monster Hunter, o normal, né? De caçar monstros ali e tal. Só que o Monster Hunter Stories, o próprio nome já fala, né? São histórias naquele mundo ali de Monster Hunter. Então, você tem ali o seu personagem que você cria, né? Tanto feminino quanto masculino. E é um jogo de turno, de RPG, cara. Isso me encantou no jogo, porque você tem suas criaturas, igual Pokémon, à la Pokémon, que você consegue utilizar essas criaturas na batalha. E aí, tipo, você tem um super dragão ali, você manda o dragão atacar o outro bicho lá. E cara, é tão legal, cara. Tem todo um esquema de qual habilidade você vai usar, como você vai se defender, vai se curar, é a vez de quem, você vai dar um ataque crítico, você vai dar um super, e tipo, você vai dar um super em equipe, tipo, você anda em equipe, né? Aí tem a tua equipe que vai atacar o inimigo, aí você encontra monstros no meio do mapa, né? Que é um mapa semi-aberto, vamos dizer assim, ele não é tão aberto, ele tem umas paredes invisíveis ali que não deixa você ir, né, totalmente pro lugar, mas ele é bem aberto. E aí tem as missões pra você fazer. Parece muito um mapa de Hogwarts Legacy, por incrível que pareça. Depois você assiste minha gameplay lá. Tem um castelo e tem um lago em volta do castelo e tem as montanhas em volta. É muito parecido com Hogwarts Legacy. Aí você fica ali, andando ali. Inclusive, tem a demo, né? Eu joguei a demo, né, no jogo. Eu não joguei o jogo completo porque não lançou ainda. Ele vai lançar em março. O Stories 3. Capcom! E aí, cara, tem no PlayStation, Xbox, PC, tudo. E dá pra você jogar, acho que boas horas, cara, porque RPG, né? A gente sabe quando lança demo de RPG, geralmente é longa, né? As demos, né? E é o início do jogo certinho. Não é uma demo que lá do meio do jogo, não. É o início do jogo e vai até o ponto X lá. A hora que acaba a demo, fala pra você, ó, todo o seu progresso será mantido e quando você tiver o jogo completo, você vai passar o seu progresso pro jogo completo e vai ganhar algumas coisinhas lá, que você que jogou a demo, né? Então, cara, não custa nada, gente. Vai lá, testa, brinca um pouquinho, tá todo em português o jogo, cara. Tá tudo em português, é Capcom, né? Então, aproveitem. Tá lindo, lindo, lindo. Ju, é um dos jogos mais bonitos que eu vi esse ano. Porque é o estilo Fire Emblem, cel shading, sabe? 3D, CGI, sabe? É um negócio muito doido, assim. Muito interessante. E interessante, né? Eu tô vendo aqui a lista nossa aqui de jogos aqui. O gosto é tudo um diferente do outro aqui, né? Por exemplo, eu saí de Avatar pra Monster Hunter, Marathon, God of War. Eu sou um cara desse que eu gosto de jogar qualquer coisa. Eu testo, sabe? Eu gosto de brincar assim. Você falou um negócio interessante. Porque, assim, como a gente falou no fim do ano, né? Eu, muitos anos longe de plataforma Nintendo, agora voltei. Explorei muito Zelda, explorei muito Mario, né? Até, assim, a gente não colocou aqui oficialmente, mas em família a gente brincou muito com o Mario Jamboree. Fica uma dica aí pra quem quer um joguinho coletivo, pra se divertir em casa com família, o Jamboree é perfeito. E eu não pus a mão, nunca, em nenhum Pokémon. Nossa, posso te dar uma dica? Aí eu fico pensando. Posso te dar uma dica? O cara que é centenário de Pokémon aqui, já tem milhares de horas de um monte de Pokémon. No Switch começa com Let's Go, Pokémon Let's Go, porque é o mais simplesinho, né, assim, de mecânicas, só que ele tem toda a base da franquia e traz coisas novas também.
que é aquele que tem ele unifica junto com o Pokémon GO. Dá pra você passar os Pokémon do Pokémon GO pra ele. Entendeu? Joga esse. Depois você parte pro Scarlet Violet, o Espada, Escudo, e o mais recente aí. Mas, ó, caso você não curta muito o jeito, porque ele é isométrico, né? Não sei, talvez você não curta tanto ali o jeito. Joga o Legends Arceus, que é aquele câmera mais no ombro, que você vai capturando. Ele se passa em outra época, se passa nas origens de Pokémon. Você conhece o Arceus, que é o deus do Pokémon, que criou todos os Pokémon. Entendeu? Muito legal. Essas dicas são válidas porque pensa num cara noob em Pokémon. Sou eu. Vai no Let's Go. Let's Go, Pikachu. É muito legal, cara. Bom, mas é isso, né, gente? Acho que fechamos aqui o nosso checkpoint. Teve uma diversidade de jogos aqui muito interessante. Gostei bastante aqui. Pedro, joga mais jogos. É isso aí. Vamos ver esse mês, né? Vamos ver esse mês. Trazemos novidades aí no próximo. Aproveita as férias, aproveita as férias. Lançou Resident, Pedrinho. Esse eu queria jogar, né? Mas tem uma coisa complicada aí pra jogar ele, né? R$300. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do Checkpoint. Deixe aqui nos comentários o que vocês andam jogando. Quero ler depois, né? Você que tá ouvindo a gente pro Spotify, também tem a caixinha de comentários. Muita gente não sabe, mas o Spotify, se você arrastar o player pra cima assim, dá pra você comentar lá. Vão lá, comenta lá. Deixa 5 estrelinhas também pra gente no Spotify. O Spotify indicar a gente pra mais pessoas e o podcast chegar mais longe. E, é claro, não se esqueçam de, se você está ou na Apple ou no Spotify, em qualquer agregador de podcast, que temos nosso canal no YouTube. Vai lá, segue a gente lá. Ganhamos bastante inscritos aí nas últimas semanas, mas precisamos de mais inscritos. Queremos mais. Vão lá, segue a gente lá, que semana que vem a gente tá de volta aí toda sexta-feira com mais episódio do Aquele Nerd Podcast. É isso? Vambora? Isso aí. Valeu. Falou, galera. Valeu, galera. Tchau, valeu.